minha orelha me dá aula. Tá gravando? Fique à vontade para cobrar. Tá? E quando a gente começa a pensar em todos os recursos que a gente tem, por exemplo, computador. Quando eu tinha a idade dos senhores, lá com uns 20 anos, eu nunca tinha sentado na frente do computador. Não tinha. E aí, na internet, um monte de coisa pensa, por editor de texto, Excel, internet não existia quando eu era jovem. Então, me lembro que eu escrevi a monografia de graduação, estava concluindo a graduação, eu escrevi tudo à mão, e entreguei para uma datilógrafa que eu paguei para digitar, com máquina de escrever. Aliás, eu sou de datilógrafo, só não sei onde está, eu tenho um diploma de datilógrafo. Terminei o ensino médio, né, o científico, naquele período, antes de entrar na faculdade, ali no científico, aquele período curto ali, eu fiz um curso de datilografia intensivo e ganhei o diploma de datilógrafo. Nunca consegui nenhum emprego graças àquilo, mas uma das coisas que é boa é que eu digito com todos os dedos. Bom, depois veio o computador, aí o teclado é o mesmo, né? Então, máquina de escrever eu usei. Hoje, por dia, eu tenho escrevi, estava pensando no que eu ia falar para vocês, lembrei, eu terminei de escrever um artigo, um texto científico, no qual eu pego relatórios do FBI. Até não é de economia. Foi algo que um dia eu pensei, comecei a mexer, que eu também estudei bastante matemática, probabilidade, quando eu estava no doutorado. Então, isso envolve probabilidade, estatística. Mas, então, basicamente, o que eu fiz? Daqui, da minha residência, ou da UFRJ, eu acessei relatórios do FBI pela internet. Há 20 anos, 30 anos, isso não vai ser possível. Alguém no Brasil provavelmente não ia ter acesso a um relatório do FBI. Não que o relatório fosse secreto, que não estava aqui. Possivelmente, para você acessar esse relatório, você teria que ir em alguma biblioteca de uma boa universidade americana, ou uma boa, por exemplo, biblioteca do Congresso, a Congress Library, a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é maravilhosa, para ter acesso a esse tipo de documento, né? Ou ir pessoalmente ao FBI, para ter acesso à sede do FBI, pedir para entrar na biblioteca do FBI e ter acesso. Hoje está tudo na internet. Você pega, faz rapidamente, digita, pode fazer cálculos, computar umas estatísticas rapidamente, sem problema nenhum. Então, hoje em dia é muito mais fácil você levantar dados, fazer esses trabalhos, do que era no passado. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu fui estagiário numa empresa de consultoria que fazia uns estudos econômicos. Eu falo, parte grande das minhas funções como estagiário era sair batendo perna em biblioteca no Rio de Janeiro, e na biblioteca do Ministério da Fazenda e outras, levantar dados. E aí eu às vezes achava um livro que tinha as estatísticas que eu queria, e aí teve vez, por exemplo, está numa biblioteca, a biblioteca não tem xerox. Isso naquela época. Anos depois, naquela época, a biblioteca tinha uma xerox, eu pegava o livro que eu queria, eram 4, 5 páginas, xerocava e levava de volta para a empresa. Mas aí, às vezes não tinha, teve vez de acontecer, eu pegar uma tabela inteira e lendo, escrevendo à mão. Hoje em dia, nem precisa de xerox, você pega o teu celular, aponta, tira foto, né? Tem todos esses recursos. Outra coisa, máquina de lavar roupa. Coisa maravilhosa. Você simplesmente joga ali, bota sabão, amaciante, fecha a porta, aperta os botões, aí depois, de 1 hora, 2, você vai lá, tira, pendura, deixa ali no varal, né? Mas lavar roupa assim, a mão, no braço, antigamente não tinha isso, não tinha máquina, tinha que lavar no braço, né? Era isso. Aí alguém perguntou, que página estamos no livro? Não estamos no livro, desculpe, tá? Alguém desculpa, agora que eu vi. Bom, então, nós temos recursos imensos hoje à nossa disposição, que eram simplesmente inimagináveis para pessoas no começo do século XIX. E isso teve, inclusive, impacto na atividade econômica, do PIB. Então, vamos tentar ver aqui alguns dados. Vamos ver, vou tentar me localizar. Eu vou começar abrindo esse arquivo aqui, que eu vou botar para cá, esse texto. Então, por exemplo, eu menciono aqui que eu procurei alguns textos, um artigo publicado em 1996 na Folha de São Paulo, um conhecido sociólogo, para não dizer o nome,
afirmou o seguinte, abre aspas, não, desculpe, afirmou que o capitalismo possui uma lógica, abre aspas, geradora da miséria em escala mundial, fecha aspas. Então, o capitalismo gera miséria de forma mundial, no mundo todo. Aí eu digo, num outro canto, uma professora universitária escrevia um texto relativamente recente, acho que é de 2019, que a pobreza é uma invenção do capitalismo. Entre aspas. Então, abre aspas. A pobreza é uma invenção do capitalismo. Fecha aspas. Aí, eu até achei uma tese de doutorado defendida na USP, onde se afirma o seguinte, abre aspas. A pobreza, esse pelo menos qualificou, a pobreza e a desigualdade, não sendo exclusivas do capitalismo, persistem e crescem neste modo de produção. Esse tipo de afirmativa é bastante popular. Agora, bom, elas podem ser levadas aos dados. A gente pode pegar isso não é uma afirmativa do tipo, eu prefiro José de Alencar ao Machado de Assis. Não. Ou eu prefiro passear no Parque Lage a ir à praia. Não, isso é alguma coisa que você pode confrontar com os dados. Então, vamos começar a ver algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu gostaria... só um minuto aqui. Tem este livro que eu vou colocar agora aqui. Ele foi um bom livro do Angus Maddison, que é um dos papas dessa área de história econômica, onde ele tenta a estimativa de dados referente à atividade econômica até do Império Romano. Sensacional o trabalho dele. Então, vou tentar só uma coisa, achar aqui o link. Ops, alguém pediu para entrar. Eu vou admitir, evidentemente. Aqui é um espaço democrático, todo mundo entra na minha aula. Se dependesse de mim, nem precisaria clicar em entrar sem a minha autorização. Então, peraí, eu quero abrir esse outro arquivo. Então, o livro do Angus Maddison, quem quiser dar uma olhada neste livro na Amazon. O link, por acaso, aí quando você acessa na Amazon, diz quando você comprou. Eu comprei esse livro em 2009. É um livro absolutamente sensacional. Então, por exemplo, tem uma passagem... Agora, eu tenho 90% de certeza que é nesse livro que isso é discutido, mas não tenho certeza 100% que eu li este livro e um outro livro do mesmo autor, mas acho que nesse livro tem um ponto aqui, não me lembro a página, onde ele discute qual seria a expectativa de vida ao nascer no Império Romano. E a discussão é se estaria de 24 a 25 anos ou de 28 a 29 anos. Então, no Império Romano, a expectativa de vida ao nascer era de 24, estaria entre 24 e 30 anos. Hoje, a expectativa de vida ao nascer no Brasil já é maior do que 70 anos. Né? Então, eu peguei os dados do Angus Maddison e montei. Agora, vamos ver. Peraí, eu abri esse aqui. Eu quero ver este outro aqui. Esse outro. Vamos ver como é que esse aqui fica para vocês. Tá dando para ver um gráfico aqui? Eu posso cortar, inclusive, com as... Sim. Tá? Então, tem ali a renda per capita sobre o mundo, mundial. Tá? Estimativa do Angus Maddison para todos esses anos que ali estão. Tá? Estimativa do Angus Maddison. Em dólares, tem um comentário embaixo, dólares ajustados para a inflação. Por exemplo, como se ele tivesse levado em conta um deflator do PIB para fazer esse ajuste, ou seja, renda a preços constantes. Ano base, que nem a gente discutiu aqui, 1990. Então, são dólares de 1990, com preços de 1990. E ajustou para a chamada paridade do poder de compra. Paridade do poder de compra, como eu te falei, leva em conta que, às vezes, $1 no Brasil compra mais do que $1 nos Estados Unidos. Então, isso é feito um ajuste também. Então, vamos olhar o que estava acontecendo aqui. Observem que do ano 1 até renda per capita é essencialmente constante, né? Muda muito pouco. Cai um pouquinho no primeiro milênio e nos 500 anos seguintes sobe um pouquinho. Então, aqui não houve... A vida do ser humano era essencialmente a mesma. Então, tem um outro autor, agora eu não me lembro quem foi, que ele menciona até o seguinte: se num passe de mágica você conseguisse ressuscitar
um agricultor que vivia no Egito Antigo, na época dos faraós, e o largasse numa fazenda europeia, nessa época aqui, por volta de 1000 depois de Cristo, a vida para ele não seria tão diferente, no sentido que as técnicas agrícolas seriam as mesmas, os animais não mudaram, mas as ferramentas, seria algo parecido. Então, enquanto agora pensa o que uma pessoa que nasceu no século XIX, nasceu em 1850, morreu em 1910, se você largasse essa pessoa hoje na Avenida Paulista ou em Nova York, e ela olhasse para aqueles prédios, para celular, para ônibus, aquelas coisas, né? O choque que ia ser para a pessoa. Bom, aí tem um pequeno crescimento, mas o ponto é, o pulo na renda per capita começa aqui, ó, começa a disparar aqui. E o que acontece aqui, na época de 1820, ou no final do século anterior? Revolução Industrial. A renda per capita começou a disparar com o advento da Revolução Industrial, tá? Então foi ali que o ser humano começou a mudar consideravelmente a sua vida. E agora vamos tentar ver qual foi o impacto então desse... Vamos tentar entender isso. Dos 10 mil anos que o ser humano, ou mais do que 10 mil anos, né? O ser humano está andando pela Terra desde quando? Alguém tem sabe qual uma pressão relativa? Não, mas tem muito mais do que 10 mil anos. Mas pensa assim, em toda a trajetória do ser humano na Terra, o padrão de vida dele era relativamente constante, foi aumentando um pouquinho. Então, possivelmente, um romano, um cidadão do Império Romano, ali quando a gente estava chegando no ano 1 depois de Cristo, naquela época, tinha um padrão de vida maior do que um índio que estava um Guarani aqui no Brasil, né? Ok? Mas não necessariamente o padrão de vida de um romano seria muito maior do que o padrão de vida de um asteca, na época que o Pizarro chegou. Aí não sei dizer. Tá? Mas, então, assim, padrão de vida relativamente estável, ao longo de quase toda a nossa trajetória, nossa passagem aqui no planeta Terra, exceto nesses últimos, mais ou menos, 200 anos. Agora, em 1820, estamos em 2021, né? Então estamos falando de 200 anos. Nesses 200 anos que a nossa renda foi disparando. Nós passamos a aumentar o nosso padrão de vida de forma regular e consideravelmente. Então vamos ver agora, tentar ver qual foi o impacto disso sobre algumas variáveis, os indicadores de qualidade de vida. Que a renda sozinha não é um indicador de qualidade de vida, porque você tendo uma renda elevada, você pode comprar mais coisas. Vamos tentar ver como isso impactou a expectativa de vida na CIA e alguns outros indicadores. Aí eu trago aqui, ó, expectativa de vida. Então, vocês estão conseguindo ver a tabela? Expectativa de vida ao nascer. Os dados do Madison, alguns anos, até 1950, do Angus Madison, os demais anos eu peguei no site do Banco Mundial. Para quem tiver curiosidade, vamos ver se eu consigo abrir esse aqui. Vamos ver se ainda está funcionando esse link. Isso aí eu fiz há uns 2 anos. Tá, funciona ainda. Ok? Então, desculpe, estava olhando. Isso não abriu para vocês. Então, aquele link que eu coloquei no final, abaixo da tabela, ainda funciona, inclusive. Isso é uma das coisas maravilhosas que tem. Quando eu tinha a idade dos senhores, eu não podia entrar na internet, acessar essa informação. E aqui, por exemplo, ó, download, eu quero como separate values, XML, Excel. Ou seja, eu posso baixar uma planilha de Excel com esses dados aqui. Não tinha isso. Antigamente, para conseguir isso aqui, tinha que ir pessoalmente numa biblioteca que tivesse uma publicação com essa informação, e aí ver se a biblioteca tinha shares ou não. Se não tivesse share, como eu fiz algumas vezes, escrever à mão, tem todos esses recursos que não existiam antigamente. Né? Bom, e aí o que a gente vê aqui? 24, 26, 31, 49, 53, 59, aí aqui começa a subir, né? Realmente. Mas então, olha aqui, expectativa de vida ao nascer em 2017, 72 anos no mundo, né? Em 24 anos somente. Mais ou menos aquilo que eu tinha falado sobre o Império Romano, 26. Em 1800.
Ou seja, um pouquinho antes da Revolução Industrial, ali já no começo da Revolução Industrial, 26 anos. Então, a diferença que isso fez para o ser humano é imensa, né? Se eu tivesse nascido há 1000 anos, a chance de eu estar vivo agora é baixíssima. Provavelmente já teria falecido, eu já tenho mais de 50 anos, inclusive. Perguntas até aqui? Então, vamos ver agora qual é a próxima tabelinha que eu coloquei. E qual foi o impacto disso sobre a população mundial? Então, vocês estão vendo também a tabela, né? Então, até 1950, eu peguei os dados do Madison, os demais anos, então, 60, 70, são dados do Banco Mundial, eu boto aqui a fonte também, o site você pode. Então, no ano 1, existia aproximadamente 226 milhões de pessoas na Terra. Hoje, em 2017, 7 bilhões e meio. Tá? Então, a população veio disparando também. E o pulo começou a dar realmente aqui também uma revolução industrial. Perguntas? Agora, uma coisa que a gente pode pensar aqui, o que é a vida de boa parte dos indivíduos hoje, em parte considerável, de colocar de outra forma. Se você for assistir aqueles canais que tem na net, o Animal Planet, National Geographic, ou Discovery, aí quando falar lá, tinha um no National, naquele Animal Planet de área dos grandes felinos. O que é a vida de um grupo de leões? Se dedica a caçar. Quando abate um animal, eles comem, dormem, comem, aí depois vão caçar de novo. Mais ou menos isso. Aí, cuidar dos filhotes, né? Cuidar dos filhotes. Tem umas outras coisas, vou olhar, mas então, assim, a vida de um predador daqueles é essencialmente caçar. Aí, quando abate uma presa, come, descansa um pouco, aí, quando tiver a carcaça, ele estiver disponível, come mais, se alimenta mais, mas depois vai caçar de novo. E o ser humano, de certa forma, era muito diferente. O grosso da população, por exemplo, aqui nesse ano 1, o grosso por ampla margem, a população mundial vivia nas fazendas dedicada a trabalho agrícola. Uma parcela pequena, ou seja, produção de alimentos, né? Ao passo que uma parcela pequena vivia nos centros urbanos. Então, o que você tinha? Você tinha o grosso da população trabalhando essencialmente para produzir alimentos. Então, vamos ver o que aconteceu com a distribuição população urbana e rural. Gostaria de ter uma tabela longa como essa. Eu não tenho. Eu consegui pegar isso aqui do Banco Mundial. Não é isso que eu queria. No Banco Mundial, joga aqui, aparece o gráfico imediatamente. Então, essa é a percentagem da população que vivia em áreas rurais. Vocês estão conseguindo ver o gráfico ou está muito pequenininho? Está dando para ver? Se puder aumentar um pouquinho, seria melhor. Vamos tentar aqui, descer um pouquinho. E agora, melhorou? Melhorou. Então, vocês vejam que em 1960, 66% da população mundial vivia em áreas rurais. Hoje, 44%. Vem caindo. Então, assim, o ser humano, como regra, está migrando do campo para a cidade. E uma das implicações disso é que uma parcela cada vez menor da população mundial está se dedicando à produção de alimentos, né? E esses 66% aqui são em 1960. Se tivesse os dados para fazer, fosse possível apurar essa estatística para 1950, 1900, 1800, possivelmente seria muito maior que 66%. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha olhado alguma coisa. No livro do Médici não dá para gerar uma tabela como essa aqui, olhando só para o livro, mas num canto ele apresenta dados sobre o Reino Unido e os Estados Unidos. Em 1820,
A agricultura respondia por 37% dos empregos no Reino Unido. Em 1620, nos Estados Unidos, 70% dos empregos estavam no setor agrícola. Hoje em dia, acho que isso não chega a 5%, aí não tenho certeza, mas é baixo. Tá? Então, isso também é outro indicador do quão o ser humano melhorou. Ok, vamos ver. Perguntas até aqui? Ok, vamos ver o próximo. Desculpe, agora que vem um bom ponto. Alguém poderia dizer, tudo bem, Alexandre, você está dizendo aí que na média as pessoas estão melhorando, mas pode estar acontecendo o seguinte, tem um bando de gente melhorando, mas tem um grupo que está ficando para trás, e ficando pior, ou continua na mesma situação. Ou seja, a ideia é assim, você pode ter a população crescendo, mas ter bolsões permanentes de pobreza que não diminuem. Então, você pode ter sempre, por exemplo, sempre 10% da população está numa condição miserável. Mas até outro dia eu estava tendo uma discussão, aí realmente o meu comentário sobre, olha, de forma geral, com o avanço que a gente teve nas sociedades capitalistas, a qualidade de vida vem melhorando. Aí a pessoa, não, mas a pobreza é relativa, a gente está sempre levantando o que chama a linha de pobreza. Vocês já ouviram a expressão linha de pobreza? Já ouviram falar? Então, assim, a linha de pobreza está aqui, a gente vai subindo, então, bom, mas aí, peraí, né? Se você está subindo a linha de pobreza e se você mantiver constante a percentagem dos pobres, quer dizer que as pessoas estão melhorando, né? A linha de pobreza era, digamos, $100 por mês, e 10% da população é pobre. E a linha de pobreza passa para $150, 10% é pobre, quer dizer que houve uma melhora. Então, a gente tem aqui mais um dado esse aqui tudo Banco Mundial. Também não tem esses dados até o século XIX, século XVI, mas uma série longa, que nem aquelas primeiras variáveis. Mas dá para a gente ter uma ideia. Então, isso aqui, gente, o título, eu vou não, para em 2015. Só para... Vamos deixar aqui. Acredito que esteja dando para ver a tabela. É a percentagem da população mundial vivendo com menos do que $1,90 por dia. Tá? Esses aqui são... Eu peguei isso em 2019 no Banco Mundial. São dólares ajustados para inflação e paridade de poder de compra, ano base 2011. Fonte é o Banco Mundial. Acredito que esse indicador ainda esteja disponível no mesmo link. Vamos ver. Sim. Tá? Então, tem aqui. Então, você viu que aqui houve um repique, né? Final da década de 80, aumentou, depois... Mas a tendência é de queda, realmente. A percentagem da população que vive com menos do que $1,90 vem caindo. Tá? O 42, 39, 10%. Então, de forma geral, a quantidade de pobres vem caindo também. Perguntas até aqui. Aí você pode olhar para outros indicadores. Peguei esse aqui, por exemplo. Mortalidade infantil no mundo. Dá uma olhada. Caindo. 64,5 em 1990, 28,2 em 2019. Tá? Agora, vem cá. Alguém não está surpreso com esses gráficos? Ou com essas informações? Alguém está surpreso com isso? Já que ninguém está surpreso. A Luísa sacudiu a cabeça. Está surpresa, Luísa, é isso? Tá? É que, na verdade, aí eu ponto. Deixa eu terminar a exposição. A Gabriela, mais um pouco, por favor, ali. Aumentar, acho que era para aumentar a fonte. Gabriela, o que você quer dizer, Gabriela? Você estava surpresa? O Yuri está surpreso também, né? Eu tô meio assim, meu Deus. Não é o que você ouviu, não é o que você ouve ainda, né?
Um ponto, fazer, por exemplo, nem quando a gente começa a discutir economia, política, história, nem você não vai provar. Eu vou tentar disponibilizar, Mariana. Vou tentar disponibilizar. Algumas coisas a gente toma como dado, e a gente, são hipóteses ou visão sobre os fatos. Vamos dizer visão não, ideia sobre os fatos, assim, percepção dos fatos, que a gente aceita. Por exemplo, se eu for discutir alguma coisa agora, sei lá, político, que diabo for, eu acho que eu posso chegar e falar para vocês: Brasília é a capital do Brasil, Bolsonaro é presidente do Brasil, Lula já foi presidente do Brasil. Essas três afirmativas, por exemplo, acho que ninguém vai disputar, né? Eu posso... Não é isso? Então a gente fala essas três coisas, ninguém disputa. Mas se você se der o trabalho de conferir essas três coisas, você vai chegar à conclusão que elas são verdadeiras, né? Algumas outras, de fato, a gente toma como nada, repete, mas quando vai olhar os números, não é isso que acontece. Infelizmente, ou felizmente não é. Bom, vamos continuar avançando aqui. Aí outro, indicador de redução da favelização, de pessoas que moram em comunidades mais carentes, sem acesso à luz ou com iluminação precária, e assim vai. Tem um indicador no Banco Mundial também. Aí eles têm pontos, tá? Não tem ele tem aqui 2000, 2005, eles fazem a cada 5 anos a apuração. Mas fatório 39, 35, 33, 29 e aqui 29% novamente. Vem caindo também. Outro indicador. Alfabetização. Esse, então, é importante. Vamos ver. Então, pessoas acima de 15 anos de idade que são alfabetizadas. 66% aqui em 1976. Hoje, 86%. Subindo também. Tá? Outro. Agora, acesso à telefonia móvel. Isso aí, obviamente, não vai ter dados. A gente sabe, 0 há 200 anos, né? Vamos ver, deve ser só do século, só neste século. Vamos ver qual é os primeiros dados que eles colocam aqui. Não, 1980. Não, eu acho que aqui. Não quero dar feedback. Eu agradeço o World Bank, eu estou dando aula agora, não vou dar feedback nenhum. Não, já tinha telefonia móvel aqui. Já tinha telefonia móvel em 1980, gente. Aonde tinha, nos Estados Unidos, talvez no Japão, mas. Então, veio subindo também telefonia móvel. Então, como 109%? Quer dizer que tem mais números de aparelho de telefonia móvel do que pessoas no mundo, né? Possivelmente tem gente com 10 ou 5 telefones celulares, né? Gente com dois chips é relativamente comum, né? Perguntas até aqui? Aí vamos ver o outro aqui. Professor, eu fiz uma pergunta no chat, eu queria saber se o senhor sabe, com base no que eles afirmam esses dados de alfabetização. O senhor sabe qual é o parâmetro? Se tem para poder ver os dados de alfabetização, qual é o parâmetro? Vamos ver aqui, DT, eu não sei te dizer, mas assim, só para esse tipo de estatística, eu tomo o Banco Mundial com a valor de face, tá? Eu não discordo do Banco Mundial, a princípio. Aí eles dão aqui alguns detalhes, tá? Não sei se está aparecendo para vocês também, né? Então ele explica limitation, exception. Aí tem aqui. Aí ele tem uma discussão aqui. Agora, aí eles pegam dados da Unesco, estão dizendo aqui. Aí eu posso estar errado, Marina, mas acho que, via de regra, essas entidades, como o Banco Mundial e a Unesco, elas recebem as informações que cada país passa e simplesmente consolidam, às vezes fazem uma harmonização, por exemplo, que pode acontecer. Um país manda assim, um relatório que tenha, digamos, 3, 4 páginas,
onde ele diz, olha, a minha taxa de alfabetização é essa aqui, mas eles, olha, então, talvez com essa, aí tem uma outra informação de, não, mas o seu critério de alfabetização não é o que o grosso, a maior parte dos outros países usa, então eles fazem um ajuste, tá? Então, basicamente, ele recebe, até onde eu sei, essas entidades como o Banco Mundial, o Unesco, o FMI, eles recebem as informações dos países e fazem, se necessário, acharem apropriado, um trabalho de seja harmonização ou compatibilização das informações, tá? Ok? Eu respondi Ok, professor, obrigada. Sim, deu uma obrigada. ideia, Mariana? Sim. Mas até acho que é um bom ponto. Que a pergunta, isso está certo? Uma boa pergunta para se fazer. É que nem assim, Brasília é a capital do Brasil. Esse aqui é um pouco, não é tão óbvio, né? Brasil, a gente sabe que Brasília é a capital do Brasil. Mas eu nunca vi gente dizendo que o Banco Mundial erra absurdamente nessas estatísticas. É óbvio que se você for pegar isso aqui olhando país por país, aí você vai achar, não, isso aqui não está bom. Desse país aqui, vai ter alguém que conhece o país. O Banco Mundial falou que naquele país ali é 78%, mas eu sei que é 82% ou é 67%, tá, errou, tá? Mas, como via de regra, as informações são suficientemente acuradas. Pelo menos para esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Tá? Perguntas? Que só uma coisa. Aqui para gente, por que eu super... Aqui para gente, se é 86, 478, 89, 88, 82%, não é tão importante, né? O ponto para a gente é que tem uma grande diferença desse primeiro ano para o último ano e que haja uma tendência de crescimento. Se realmente cresceu mais rápido, se der uma queda aqui, não é tão importante. Até eu pensaria, talvez aqui seja uma mudança de critério, esse crescimento acelerado, tá? Ok? Mais perguntas, gente? Obrigado pelo comentário, Mariana. Então, a gente tinha discutido a alfabetização, tinha avançado mais um, ido além de alfabetização. Aí, acesso à internet agora. Indivíduos com acesso à internet com percentagem da população. Muito poucas pessoas. A internet era uma coisa incipiente ali em 1991. Eu cheguei nos Estados Unidos para fazer doutorado em 1995, veio uma conta de e-mail, não usei. A primeira vez que eu usei a internet foi em 96 ou 97, não me lembro, por ali. No primeiro ano do doutorado, certamente não acessei a internet. E hoje, quase 50% da população já tem acesso à internet, né? Perguntas? Então, depois de acesso à internet, acesso à rede elétrica, que é outro indicador importante. % 72%, 89%. Tem uma tendência de crescimento. Houve uma queda aqui. Que período é esse? 2010 para 2011 tem uma queda, não está claro para mim o motivo, mas o fato é que há uma tendência de expansão do sistema de alcance da rede elétrica no mundo, como regra geral. Evidentemente, como eu disse, você vai achar um ou outro país que vem piorando, mas, de forma geral, os países, as sociedades vêm melhorando. Algumas muito mais rápido, conforme os dados que a gente trouxe na aula passada, ou retrasada. Coreia do Sul cresceu muito. Venezuela, nos últimos 10, 15 anos, caiu muito. O Brasil está estagnado. O mundo, relativamente estagnado. O mundo vem melhorando. Tá? Perguntas? Ok. Então, vamos ver se eu consigo... Vamos ver o que acontece se eu marcar tudo isso aqui e dar um copiar e colar no chat. Eu imagino que os links vão todos. Vamos ver. O que ele colocou aqui? Deixa eu ver o que tem aqui. Não. Só coloca a primeira linha? Parece. O chat do Google tem um limite de caracteres, professor.
Eu não sei quantos. Bom, deixa eu pensar aqui rapidamente. Nesse chat tem jeito de... eu tenho um caminho legal, peraí. No chat do glorioso Google, que vocês são craques, dá para eu tenho como atachar um arquivo? Acho que não, né? Tem sim. Eu não sei se... Ele botou um bando de coisa aqui. Mas tudo bem. O que eu vou tentar fazer é o seguinte, gente, desculpe. Eu vou gerar um PDF com esse arquivo. Gerei um PDF, sim. E tentar disponibilizar. Tem como atachar um arquivo aqui no chat? Então, eu não sei se é no chat mandando mensagem ou se você, ali embaixo, na esquerda, tem um detalhe de reunião. Aí você clica, tem uma setinha para cima e tem uma parte de anexos. Aí eu não sei se tem como você colocar ali. Muito complicado. Espera aí, só um minuto. Eu vou fazer um outro caminho aqui. Olá. Então, agora aqui no meu glorioso Dropbox, ele está mandando... Não, fecha. Não quero isso. Copiar Dropbox link. Só que ele ainda está carregando para o Dropbox. Colocou. Vamos lá de novo. Copy Dropbox link. Chat, acho que meio complicado. Alguém, acho que foi a Gabriela, obrigado. Se não foi a Gabriela ou a pessoa que falou, mas um pouco complicado aí. Mas até eu aprender isso, eu espero que tem esse caminho que eu conheço do Dropbox. Por favor. Eu tenho uma sugestão, próximo. Oi? Eu tenho uma sugestão. Diga, Gabriela. Por que não está tudo num arquivo seu do Word, todos esses links? Você pode mostrar. Você pode mostrar de novo e a gente tira um print. Não, mas tudo bem, você pode porque como é um link... até melhor. Eu fiz aqui o PDF. Eu acho que eu posso dar até o do Word, que é melhor, me ocorreu agora, só um minuto. Posso também disponibilizar o do Word. Eu só preciso salvar dentro da pasta do Dropbox. É o Comet 2. O melhor de ser assim é porque a gente consegue copiar o link. Se for foto, a gente vai ter que reescrever o link. Não, é que o PDF ainda não é foto, não. Dava para copiar do PDF. Mas normalmente o Word é melhor do que o PDF, né? Então, vou aqui de novo. Abrir aqui, cadê? Abrir. Não, quero copiar link. Copy Dropbox link. Vai o segundo link aqui. Pronto. Então, o primeiro link é o PDF, o segundo é o mesmo, o arquivo de Word, formato docx, tá? Podem baixar, quem tiver interesse. Obrigada, professor. Nada. Então, podem ir lá, clicar, olhar, ver as informações e se divertir. Eu imaginei que vocês fossem ficar chocados quando eu falei isso. Espero que vocês não resolvam ir lá reclamar com o reitor que eu destruí a vida de vocês, que foi muito chocante o que aconteceu aqui hoje. Professor, diga, Mariana. A gente pode compartilhar esses comentários? Pode. Tá bom. À vontade. Pode distribuir. Obrigada. Tá? Não tem nada secreto ali, não. Inclusive, isso vai para o YouTube, né? Tá? Obrigado. De toda forma, Marina, obrigado por perguntar. Tá? Acho que inclusive, vou olhar que, no geral, o ser humano vem melhorando. E o ponto aqui, isso eu falo sem problema nenhum, não tenho, mas acho que é proibido, mas não, lamento. Assim, eu vou falar para o aluno aquilo que eu acredito que é correto, né? Não que alguém gostaria que eu falasse. O fato é que a combinação de economia de mercado, aquilo que chamamos de capitalismo, com liberdade política, democracia, trouxe uma prosperidade sem par na história da humanidade. Assim, absolutamente. Quando você olha para aquele, lembra o primeiro gráfico que ele colocou, não houve nada parecido. Tá? Não, mas que isso aí não foi economia de mercado. Algumas sociedades tentaram alguns países tentaram ir para outro caminho. Eu estou falando, por exemplo, União Soviética, Europa Oriental, hoje a Coreia do Norte, fracassaram. Foi assim, sob o ponto de vista econômico, foi um desastre total, e também de liberdade individual, liberdades políticas, isso foi um desastre total. E isso é uma coisa, tem uma parte interessante nisso, que, por exemplo, tem um economista americano famoso, Paul Samuelson,
que ele tinha um livro-texto de introdução à economia, que nem esse que o Menkel tem, que nas décadas de 70 e 80 era o melhor livro, era o principal livro-texto de introdução à economia, era o do Paul Samuelson, onde, inclusive, na edição de 1985, 86, ainda estava escrito lá que dali a alguns anos a União Soviética, a economia soviética ia suplantar a economia americana. E não aconteceu, aconteceu o contrário, né? Uma das coisas que fez a União Soviética entrar em colapso foi que ela não conseguia competir com a economia, com os americanos. O problema é... Há uma coisa, gente. Por que os Estados Unidos hoje têm uma superioridade militar? Por quê? Se não é o único fator, mas talvez o principal fator. É o poderio econômico, tá certo? O poderio militar dos Estados Unidos não é porque tem muitos soldados ou muitos marinheiros nas suas forças, na marinha, né? Não é pelo tamanho da população, ok? É por conta que os Estados Unidos têm muito dinheiro, é um país riquíssimo, tem condição de um avião americano que está num porta-aviões, aquele avião custa o quê? 20 milhões de dólares? Eu não sei. Então, o custo que é ter uma força militar como a dos americanos é altíssimo. Então, o poderio militar americano é sustentado também pela força econômica do vigor econômico do país. Então, o problema é que quando uma sociedade começa a alocar muitos recursos para a expansão das suas forças militares, isso tem um custo. É basicamente, você está deixando de ter escola, habitação, saúde, cobrando impostos, as pessoas reduzem seu consumo, investimento privado cai, para financiar os gastos militares. Então, quando os Estados Unidos intensificou a corrida armamentista no governo na década de 80, isso foi feito também propositalmente para forçar, sabe, a ideia do então presidente americano, o Ronald Reagan, é que os soviéticos não teriam condição de acompanhar. E foi o que aconteceu. Né? E uma das coisas que foi feita também é que, em 79, os soviéticos entraram no Afeganistão, a guerra do Afeganistão, ficaram atolados lá como os americanos tinham ficado no Vietnã, e os americanos financiaram a insurgência no Afeganistão, né, para aumentar o problema para os soviéticos. Então, uma das coisas que trouxe a União Soviética, que contribuiu para a derrubada da União Soviética, foi a ineficiência econômica e incapacidade, que alocava muito recursos para as forças armadas, bombas nucleares, armamentos convencionais, assim vai, e para eles, com percentagem do PIB, era algo muito maior do que era para os americanos. Então, foi uma das coisas que puxou a União Soviética para baixo. Mas, então, assim, voltando ao ponto que eu estava falando antes, sob o ponto de vista econômico, a experiência do chamadas economias de comando central, que alguns diziam marxista-leninista, socialista, comunista, tem vários nomes que se aplicam a esses experimentos, simplesmente não foram bem sucedidos. Né? Tanto que, com exceção agora, por exemplo, da Coreia do Norte, Cuba, Cuba teve algumas reformas de mercado, não tem mais nenhuma economia nesse sistema. China e Vietnã, hoje alguns autores dizem que existe ali o chamado capitalismo de Estado, não são mais economias planificadas, como era a economia soviética, a própria economia chinesa até a década de 80. Tá? Perguntas? Ok. Então, fico feliz que consegui trazer alguma coisa aí que aguçou a curiosidade dos senhores. Então, eu vou contar uma coisa para vocês agora. Hoje, acho que eu até fiquei feliz. Vou contar por quê. Quando eu estava indo quando eu fui para a faculdade, uma coisa engraçada. Eu estava assim, terminando o que hoje chama de ensino médio. Aí na época chamava, não era Enem, tinha um vestibular, né? Tem que fazer vestibular e tinha que escolher uma área para ir. Então comecei a pensar nisso quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? E aí teve o segundo e o terceiro, mas já estava tentando me decidir antes. Tem que escolher alguma coisa. Eu ficava assim pensando, o que eu vou fazer? Engenharia, eu acho meio chato, medicina de jeito nenhum, não gosto de biologia, não gosto de química, não quero ser médico. Aí, então, a ideia é assim, que você vira médico, aí as pessoas te telefonam no fim de semana porque tem emergência. Não quero isso para mim, não. De jeito nenhum, não queria. Aí eu ficava assim, o que eu vou fazer?
Aí eu não sei, achava direito, isso parece meio chato. E aí eu não sabia o que fazer. Aconteceu que eu tinha interesse no noticiário econômico. Era uma época agitada, a economia no Brasil, a inflação estava disparando. Eu ficava lendo, tentando ler e entender o noticiário econômico. E eu tinha facilidade com matemática, mas não queria fazer engenharia. E aí eu tinha que... Mas eu gostava muito de história. Eu ainda gosto. Aí o problema é que você pensa, mas, não vou fazer história, que se eu fizer história, eu vou ter que ser professor. Mas na época eu não sabia da diferença entre professor universitário e professor de ensino básico, ensino médio. Aí, foi até minha sorte não saber, porque se eu soubesse, eu teria ido fazer graduação em história com um projeto de fazer mestrado, doutorado, e depois virar professor universitário. Foi minha sorte, não sabia que poderia ser tão diferente. Aí história, o mercado de trabalho é muito restrito para quem faz história. Então, o que eu faço? Eu tenho essa tal de economia. Eu gosto de economia, de ler. Economia, eu dizer que precisa de matemática. E também, quem faz economia estuda história lá no curso de economia. E eu achava que eu era um marxista. Então, eu pensei, é legal, eu vou fazer economia que eu vou poder ler o Capital. Eu queria porque queria ler o Capital. Aí eu fui fazer economia. Fui. Mas na minha cabeça, assim, eu seria frustrado. Assim, acho que eu vou ser o resto da vida frustrado que eu não fui fazer história, mas tudo bem. Eu quero ir por alguma coisa que me abra mais as portas do mercado de trabalho. Então, a economia me pareceu um bom compromisso entre minha preocupação com o mercado de trabalho e com o meu interesse em história, e juntava com o fato que eu não achava matemática uma coisa desagradável. Não tinha dificuldade, mas também, assim, hoje até gosto. Hoje eu gosto muito de matemática. Na época, eu acho que eu não gosto. Simplesmente aprendi, tem que fazer esse exercício, eu fazia, mas não achava uma coisa assim também que eu tivesse muito interesse. Bom, aí fui para a faculdade, mas eu pensei, vou chegar lá, vou aprimorar meus conhecimentos de marxismo, mas aí, por sorte, eu tive um professor que me abriu os olhos. O sujeito de aula de introdução à economia no primeiro e no segundo semestre. Foi muito bom para mim, eu comecei a ver as coisas de outro jeito. Eu me lembro que era a primeira vez que ele colocou esse gráfico aqui na minha frente. Opa, não, quero azul. Vamos deletar aqui. Quero a cor azul. Ele colocou um gráfico desse aqui para mim. Quantidade, preço, demanda, oferta. E aí aqui está o preço de equilíbrio, aqui está a quantidade de equilíbrio. Aí eu fiquei, mas espera aí. Então tem alguém malvadão lá dizendo que o preço tem que ser alto para ferrar todo mundo, para manter as pessoas na miséria. Não é assim. Uau! E aí eu comecei a... no começo eu achava o cara ridículo. O professor, esse cara é louco. Mas assim, as loucuras dele começaram a me convencer. Então, se ele é louco, eu estou ficando louco igual a ele. Aí eu comecei a prestar atenção e realmente fazia sentido. Só que aí teve uma coisa engraçada até. Eu tive aula com ele, na época, em 86, estava rolando aquele plano cruzado, quando houve um congelamento generalizado de preço. Vocês ouviram falar disso? Eu assisti o que ver. Estava todo mundo, agora acabou com a inflação, congelou o preço, não sei o quê. Aí eu lembro que eu cheguei para a aula, isso é loucura. Isso aí vai dar com os burros na água. Não tem jeito. Isso aí é coisa de louco. Aí ele falou, esse pessoal que está lá em Brasília, esse pessoal não entende de economia, eles são loucos. Isso aí vai arrebentar tudo, hein? Aí, não, de jeito nenhum, o que é isso? Bom, aí, resultado, o que aconteceu? Aí, olha, ele dizia que ia arrebentar tudo. Todos os outros professores lá, legal, agora vai. Agora sim, é isso aí. E ele, olha, isso aí é coisa de louco. Aí chegou lá na frente, bum, arrebentou tudo, foi um desastre só, a economia entrou numa recessão, blá. Nossa, realmente. Mas, então esse professor fez muita diferença para mim. Abriu os olhos. Eu certamente não acredito que eu tenha condição de fazer diferença na vida de qualquer pessoa como ele teve para mim. Acredito que eu tenho uma noção das minhas limitações, mas na medida do possível eu devo pelo menos tentar trazer informações para as pessoas, inclusive para destruir algumas concepções equivocadas, que realmente é um absurdo. Mas que não é só aqui no Brasil, não. Que as pessoas passem pelos bancos escolares, em boa parte do mundo,
e não recebo a informação correta. Não, está todo mundo piorando, o mundo está acabando. Não é isso que está acontecendo. A qualidade de vida vem subindo para o ser humano de forma geral. Pode ser, claro, tem desigualdade, tem todas essas coisas que a gente fala, eu não falei aqui que não existe desigualdade, isso é outra questão, mas o fato é que, de forma geral, o padrão de vida vem aumentando. Perguntas? Não? Bom, então, feita essa exposição, então, vamos agora, eu quero fazer o seguinte, uma pergunta para os senhores. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, tirar uma dúvida sobre isso que eu falei agora? Sobre essa exposição na aula de hoje? Professor. Fala, Maria. Então, o que o senhor acha que acontece? Por que as pessoas, a gente vê tanta miséria no mundo, assim, principalmente nesse momento de pandemia, quando você sai na rua, você vê diversas pessoas morando nas ruas, né? Em situação de rua. Então, o que você considera que está acontecendo no mundo para que isso aconteça? Já vou tentar te responder, Maria. Obrigado pela pergunta. A Mariana colocou um comentário, agradecer. Não precisa agradecer, Mariana, só meu trabalho, tá? De toda forma, agradeço a gentileza por esse comentário gentil, mas não mais que a minha obrigação. Esse apontador, Mariana, isso, que até agora fiquei um pouco envergonhado, não foi um esforço muito baixo para mim apresentar esses dados, que eles já estavam prontos, alguma coisa que eu tinha escrito há algum tempo, estava separado no canto, hoje, em coisa de meia hora, eu organizei esse material, tá? Estava tudo espalhado assim, nos cantos, mesmo organizado, foi baixo esforço, realmente. Então, agora, tentar responder a pergunta da Maria Vitória. Acho que isso é uma coisa engraçado, então, possivelmente, você vai nos... Hoje, talvez a gente nem veja a matéria aqui dos tópicos, das notas de aula, mas como a conversa esteja interessante, vamos seguir em frente. Faz parte do curso também. Maria Vitória, veja bem, vou fazer a resposta vai ser talvez mais longa do que necessário, mas fica mais completa. Quando eu estava no ensino médio, antes do ensino fundamental, ginásio, e acho que com os senhores foi a mesma coisa, em algum momento, ali numa aula de história, alguém fala da independência americana. O professor fala da independência americana. Então, os Estados Unidos ficou independente. E esquece aquele assunto e vai direto, bum, 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 Revolução Francesa, Guerra Europeia, babá, tá certo? Aí depois eu cheguei a falar de revolução nos cursos, que eu falei da Revolução Russa, Revolução Cubana não se falava quase nada. Havia uma menção, mas não se falava. Não sei então exatamente o que hoje. Mas tenho a impressão que essa ideia assim, houve a independência americana, deixa isso de lado, vamos falar da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, não sei o quê. Acho que isso ainda é o padrão, pelo que eu entendo. É um erro sério. Por quê? Porque o fato é que o exemplo de sucesso como democracia e economia do mundo principal são os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América. Não é... A França, não. A França está na Quinta República. Já trocou aí de Constituição várias vezes. Está na quinta ou sexta Constituição, depois da Revolução, aí nem sei dizer. Não, aí já vi gente também falando, enchendo a boca, a Alemanha é um exemplo de democracia. Não estou querendo fazer pouco da Alemanha, não, um país admirável. Mas uma das coisas que define o sucesso de uma democracia, para dizer que aquilo é um sucesso, é a longevidade daquele sistema político. E o da Alemanha é da Segunda Guerra para cá. Porque antes da Segunda Guerra, a gente sabe que teve o nazismo lá, que derrubou a chamada República de Weimar, né? Então, a Alemanha, com devido respeito, é um país admirável, mas não é um exemplo de sucesso na democracia. Os exemplos que a gente tem, Reino Unido, a monarquia constitucional, que veio mudando gradualmente ao longo dos anos, os Estados Unidos, a Suíça também, um pouco que eu conheço, parece que é um país com um sistema político bem estável, tá? E quando você olha, por exemplo, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, olha assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, esse período ali, aqueles 50 anos da primeira metade do século passado, o que teve de nações que deixaram de dizer, ou países que perderam território, o sistema político deixou de existir, o Império Russo caiu, foi substituído pelo sistema soviético, o Império Otomano deixou de existir, o que sobrou do Império Otomano virou a Turquia e virou uma república, né? Império Austro-Húngaro, na Primeira Guerra, deixou de existir. Alemanha, República de Weimar, nazismo. Então, as principais potências do mundo passaram por transformações políticas profundas, né? A menos de um engano da minha parte, dessas grandes potências, só os Estados Unidos e o Reino Unido
atravessar aqueles 50 anos sem uma grande mudança no seu sistema político. Bom, e aí por que eu resolvi falar dos Estados Unidos? É porque uma das coisas, quando você olha a Constituição americana, que ela é muito curta, o chamado, lá no final tem algo chamado, foram emendas. A Constituição foi aprovada numa Assembleia, que não era o Congresso, o Congresso... Meu Deus. Estou soletrando isso corretamente? Acho que sim, né? Para quem está com o inglês afiado. Bill of Rights. Não é isso? Sim, o inglês piorou muito. Tem algo no final da... As 14, simplesmente as 14 primeiras emendas foram aprovadas assim, no primeiro Congresso, a primeira legislatura do Congresso, aprovou-se a Constituição no formato que existe, está em vigor até hoje, aí com uma lista de emendas chamada Bill of Rights, e você vai ver que nessa Bill of Rights, normalmente até alguém fala, são os direitos negativos. Por exemplo, o governo não infringirá na liberdade de religião, o governo não limitará a liberdade de expressão, o governo não limitará o direito de ter e carregar armas, o governo não haverá busca na residência das pessoas sem uma autorização judicial. Ninguém será, em período de paz, obrigado a hospedar na sua residência soldados, né? Que foi uma das coisas que, na Guerra de Independência, os britânicos mandaram o seu exército britânico foi lá para combater o pessoal que estava lutando pela independência e forçaram os habitantes de algumas regiões, se não falha a memória, Boston, a hospedar soldados do exército britânico e na marra, o soldado vai dormir aqui. Então, são chamados direitos negativos, o governo não vai te forçar alguma coisa. Então, assim, uma coisa, não foi dado para o ser humano, que lembra, o problema é, a natureza, ela não, isso aqui não, a gente não encontra na natureza, nem isso aqui, nem isso. A gente tem que trabalhar, criar essas coisas, gerar. Então, assim, não foi dado para a gente alimento, nós temos que produzir isso, tá certo? Ok? Então, agora quando você olha para o... Lembra daquela primeira tabela que eu coloquei? Tabela não era uma tabela, um gráfico com os dados de renda per capita, logo no começo? A regra, se for pensar, é a pobreza. Se pensar na história da humanidade, vai ser pobre. Aquela foi a regra geral. Então, tem um economista já falecido, Milton Friedman, ele tem uma frase excelente. Miséria, tirania e opressão, isso é regra na história do ser humano. O contrário, liberdade e prosperidade, é exceção. É exceção. Então, assim, veja bem, na Constituição dos Estados Unidos não tem direito a emprego, direito a moradia, essa ideia que você vai colocar numa Constituição, como na brasileira, direito a emprego, direito a moradia, é uma coisa relativamente recente. Tá? Então, dito isso, agora a pergunta que tem, que você tinha feito, por que basicamente nós estamos piorando agora no meio da pandemia, é isso? Também? Também nesse sentido, assim, não só da pandemia, mas de uns anos para cá, o que tem acontecido, que tem afetado tanto, né, as pessoas e a sua renda, né, porque tem isso, caído. É que ali no final de 2014, a economia brasileira entrou numa recessão. Inclusive, caiu muito. Foi uma das mais, se não a mais forte, foi uma das duas mais fortes, talvez a mais forte, dependendo do critério que você definir, recessão que o Brasil teve na sua história. Tá? Muito forte. PIB caiu 3,5% num ano, 3,6% no outro, aí não me lembro exatamente, ou 3,7%, mas assim, juntando tudo, foi quase 7% de queda em 2015 e 2016. Foi uma queda muito forte. E desde então o Brasil não se recuperou. Tá? E isso tem hoje um problema no Brasil. Isso antes da pandemia. O problema fiscal. E ao contrário do que tentam falar alguns colegas meus, o governo não tem como gastar de forma... sair gastando ao seu bel prazer, tá certo? O governo precisa arrecadar impostos. E o problema é que hoje o governo brasileiro ele tem um déficit muito forte, considerável para o tamanho. Então, a chamada dívida pública vem crescendo. E aí a minha interpretação disso é o seguinte, tem esse problemão.
em algum momento, o Brasil vai ter que fazer um ajuste, que não se mexeu para isso. Então, por exemplo, o atual ministro da Economia dizia que ia privatizar 1 trilhão, que ia abater a dívida pública. Assim, não privatizou, até onde eu sei, não privatizou nada. Eu não estou nem falando de privatizar. Porque privatizou? Uma das coisas é, quando o governo, supõe que ele vendesse imóveis do governo federal. O governo federal conseguisse vender alguns imóveis. Com esses recursos, ele podia financiar os seus gastos e começar a diminuir a chamada dívida pública. Que, inclusive, assim, o problema da chamada dívida pública é que todo país tem uma dívida. O problema é quando ela começa a crescer demais. Em particular, você está preocupado com a dívida, com essa razão aqui, sobre o PIB. Tá certo? Então, uma coisa é ter uma dívida de 10% do PIB, outra coisa é ter uma dívida de 70%, 80% do PIB. A do Brasil, acho que já passou de 80% do PIB, mas não tenho certeza, que já tem um tempo que eu não olho. Está crescendo muito. Para um país emergente é muito alto. E a outra coisa, é um país com uma tradição de estabilidade econômica, é uma coisa para esse país ter 50% de dívida como percentagem do PIB. Uma dívida de 50% do PIB. Outra coisa para um país sem essa tradição de estabilidade econômica ter essa dívida. Aí é mais difícil, a taxa, inclusive, pode imaginar o seguinte, quanto maior for essa fração, a princípio, maior deverá ser a taxa de juros que o governo vai ter que pagar nessa dívida. Para que os agentes econômicos concordem, o termo usa carregar a dívida, concordarem em pegar os seus recursos, colocar numa conta de poupança ou de fundo de investimento, mas como é que essa dívida existe? Por exemplo, quando você coloca o dinheiro numa conta de poupança ou no fundo de investimento, o banco recebe e o banco compra títulos da dívida pública. Ou seja, o dinheiro, na prática, quase todos nós somos detentores da dívida, ou credores do governo federal. Nós somos credores do nosso governo. Todo mundo tem algum dinheirinho no banco, uma fração pequenininha, mas também é credor do governo federal. Então, o Brasil está com esse problemão e esse ajuste vai ter que acontecer de um jeito ou de outro. Como vai acontecer? Que o problema é que, atualmente, o governo tem se financiado aumentando a dívida. Porque ele tem o que chama um déficit primário, basicamente, os seus gastos correntes excedem a arrecadação total, então ele está continuamente emitindo mais dívida para pagar juros e ainda cobrir o buraco que ele tem entre a diferença entre gastos diferentes de juros e arrecadação. Então ele precisa emitir dívida para cobrir esse buraco e precisa emitir dívida também para pagar os juros da dívida que está vencendo. Tá? Então, uma hora pode acontecer, acho que não sei quando, mas se continuar assim, simplesmente o governo não vai conseguir mais, rolar a dívida, colocar seus títulos no mercado. Aí simplesmente o governo basicamente dá um mega parou. Mas a contrapartida disso, por exemplo, na Grécia, em 2014, 2015, aconteceu a chamada crise grega. Simplesmente o governo diz, olha, eu não estou conseguindo honrar minha dívida, aí mais uma das coisas que tem na Grécia é ter feriado bancário. Os bancos fecham por um mês, por exemplo. Por quê? Porque na hora que o governo diz que não honra a dívida, não tem como eu sacar o meu dinheiro. O banco é um intermediário. O Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco, eles são intermediários somente. Então, se o governo diz que olha, minha dívida está congelada, não tem como o Bradesco, se alguém tem conta no Bradesco, o Bradesco permitir que o seu depositante saque da poupança. Que quando eu peço para sacar um dinheiro no Santander, eu digo para o Santander, resgata R$1.000 do meu fundo. Na prática, o que acontece é que não é para cada resgate, mas basicamente, imagina assim, num banco grande como o Santander ou no Banco do Brasil, tem vários correntistas colocando dinheiro no fundo e correntistas tirando dinheiro do fundo. A básica diferença é que chama gestor, esse é o nome, o gestor do fundo, ele vê qual é a diferença e, preciso comprar, tá com dinheiro sobrando, tem mais gente depositando do que gente sacando, eu tenho que comprar títulos. Tem muita gente sacando, eu tenho que vender títulos que estavam aqui na carteira do fundo para fazer frente a essas retiradas. Na hora que o governo paga, essa dívida não está sendo paga, esse mercado de comprar e vender títulos desaparece, não tem como o banco fazer, não vai ter mágica, o banco não vai fazer frente a isso. Então, no plano Collor, teve o congelamento bancário, mas também teve ali, junto com o plano Collor, um alongamento do prazo da dívida pública. O Collor começou, aliás, antes mesmo, foi o Sarney que decretou feriado bancário, e o Collor começou o governo congelando depósitos em conta corrente, poupança, fundos de investimento, e assim vai. Tá? Então, a gente tem
coisa que pode acontecer isso. Outra, talvez antes disso, ou se isso acontecer, o governo vai ter que chegar uma hora e dizer, olha, eu vou aumentar os impostos, eu vou cortar esses gastos, vai ter uma combinação disso, aumento de impostos com corte de gastos, alguma coisa desse tipo vai acontecer, tá certo? E aí o ponto é, eu não vejo como, não vai haver investimento, ninguém vai montar uma fábrica nova, empresas não vão investir em novos investimentos grandes, consideráveis, né? O Brasil não vai atrair capital estrangeiro enquanto ele não equacionar essa questão. Porque as empresas querem um mínimo de estabilidade, de previsibilidade. Então, se tem um aumento de imposto previsto, ou uma crise que pode levar a congelamento de ativos bancários no horizonte, fica tudo em compasso de espera. Isso era antes da pandemia. Tá? Aí veio a pandemia, que botou o mundo inteiro no chão, e aí teve uma parte imensa, e tem muita confusão nessa discussão. A primeira coisa, a eclosão da pandemia, ela gera uma recessão, independentemente do que os governos fizerem. Por quê? Olha, vamos pensar assim, na hora de ter a pandemia, as pessoas passam a ir menos ao shopping, ao cinema, mesmo que não fosse uma pandemia tão severa como a atual, tá? Com medo do contágio. Então, por exemplo, as lojas no shopping, algumas vão fechar, outras vão diminuir o funcionamento. Então, gente que trabalha no shopping vai ser demitido. Ok? O comércio é afetado, aí depois afeta a indústria. E tem, por um lado, até eu digo, uma coisa interessante, por exemplo, aqui faltou uma percentagem, desculpa. Recebi umas compras no supermercado, estava conversando aqui com um entregador, né? E ele falou, não, eu perguntei ele, não, hoje eu trabalho já com entrega há muito tempo, e né, ele não é funcionário, era de uma prestadora, ou ele prestava serviço, tem o veículo dele para poder carregar as compras, né? Ele falou, para mim que faço entrega, o volume de serviço aumentou com a pandemia. Agora eu tenho muito mais gente pedindo entrega, eu tenho muito mais trabalho do que antes. Então você pensa o seguinte, tem um ajuste. Pessoas passam menos ao shopping, menos ao restaurante, e passam a pedir mais, por exemplo, comida por iFood, essas coisas, né? Então, por exemplo, aquele pessoal que trabalha com fazendo entrega, para eles melhorou, mas para o grosso das pessoas, a situação é outra, mudou, tá certo? Então, tem esse impacto negativo da pandemia sobre a atividade econômica. Aí veio também com o confinamento, que aí tem gente que... Aí tem uma confusão danada. Que uma coisa eu vou deixar claro também. Não vai ter recuperação econômica com a pandemia aí. A economia só vai voltar a crescer em qualquer lugar do mundo. Mas uma condição necessária para a economia volte a crescer é virar a página da pandemia, tá certo? Não é à toa que vários países foram atrás de vacina. O principal deles foi o governo americano. De novo, mais uma vez, os Estados Unidos, a economia do mundo, tomou a frente disso. Pode depois procurar lá no Google. Não sei quem não ouviu falar. Operation Warp Speed. Operação Alta Velocidade. A tradução literal, né? Mas para quê? É para ter vacina. O governo americano, ali em maio do ano passado, olhou para isso. A gente precisa de medicamento, vacina, não sei se chegaram com um caminho para isso, é a vacina. Então, o governo americano jogou muito dinheiro, não sei se foi 200 milhões ou mais. Deixa eu tentar achar essa informação aqui. O quadro ainda está aparecendo aí para os senhores, né? Sim ou não? Tá, obrigado. Então, uma coisa que 18 bilhões de dólares. O governo americano jogou na faixa de 18 bilhões de dólares na Operation Warp Speed. Ele financiou o desenvolvimento de vacina. A vacina da Moderna, a AstraZeneca recebeu dinheiro também. A Pfizer não recebeu dinheiro porque chamam de o R&D, Research and Development. Isso aqui é a letra, o E. Como é que escreve esse? Eu sempre apanho para escrever esse E. A Pfizer não recebeu dinheiro para o R&D, mas em algum momento, quando a vacina da Pfizer ainda estava em estágio de desenvolvimento, o governo americano comprou um bando de doses ali, digamos, em setembro, outubro, não sei exatamente quando foi,
com dinheiro da Operação Warp Speed. Então, o governo americano, queremos vacina. E aí, o que aconteceu? Alguns países, os Estados Unidos foi comprando doses, Israel comprou muitas doses, agora, por exemplo, o Reino Unido comprou também, então os países estão liderando a vacinação. A União Europeia, ela quis negociar preço. Aí a União Europeia ficou barganhando preço, ela conseguiu as vacinas a um preço mais baixo do que os americanos e os israelenses, só que foi para o fim da fila. E essa é uma das razões, se não a única ou a principal, para que a vacinação na União Europeia esteja andando tão mais devagar do que anda no Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Tá certo? É que, basicamente, eles adotaram, meu modo de ver, a estratégia errada. E, no caso do Brasil, a estratégia foi errada. Assim, errou, assim, uma coisa, para mim, eu não consigo compreender. Como alguém em Brasília podia achar que ia se livrar, que esse problema ia embora sem vacina. Inclusive, a Pfizer bateu na porta do governo federal em agosto e setembro, dizendo que queria vender as vacinas para o governo brasileiro, que não quis comprar. Então, o que o Brasil deveria ter feito, deveria ter sido comprado as vacinas da Pfizer e outras, e, inclusive, é engraçado, que eu me lembro que eu até falei isso para um curso de mestrado, discutindo essa questão, quando eu falei, eles falaram, não, professor, o que é isso? O governo brasileiro deveria ter comprado mais vacinas do que o necessário para vacinar a população brasileira. Porque tem atraso, né? Às vezes o fornecedor atrasa, não sei o quê, estão reclamando que a Pfizer está atrasando, que a AstraZeneca está atrasando, lá na Europa e outros cantos, tá? E aí deveria ter comprado mais, teria sido melhor. Se a gente tivesse jogado um caminhão de dinheiro em compra de vacinas no ano passado, a gente estaria numa situação muito melhor. Era melhor comprar vacina a um preço elevado, sair vacinando as pessoas, do que ficar na situação atual, tá? Sendo que eu tenho aqui uma curiosidade: a eficácia das vacinas. Vocês estão sabendo da diferença que tem na eficácia da vacina, por exemplo, da Pfizer e da Moderna? A Moderna só está sendo usada nos Estados Unidos, mas é essencialmente a mesma eficácia que a vacina da Pfizer. Ambas são baseadas naquela tecnologia de RNA mensageiro, tá? Vocês sabem que a vacina da Pfizer é muito mais eficaz, da Pfizer e da Moderna, que as outras, né? São as mais eficazes. No caso da Coronavac, que a gente está mais usando, a diferença é considerável. Então, eu fico me perguntando o que vai acontecer. Suponha que a vacina da Pfizer consiga, aplicada numa sociedade, uma vacinação maciça, consiga erradicar a Covid, erradicar o coronavírus, a Covid. Será que a Coronavac consegue? Talvez, mas a Coronavac talvez precise de mais tempo. Então, imaginando assim, duas sociedades idênticas, uma você vacina todo mundo com a Pfizer e outra você vacina todo mundo com o Coronavac. A sociedade onde todo mundo foi vacinado com a Pfizer erradica, digamos, em 1 ano, e na sociedade onde todo mundo é vacinado com a Coronavac, se erradicar vai levar 2, 3, 4 anos, tá certo? Então, não sei, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Então, na prática, a gente tem poucas vacinas que nós temos no momento. Pelo que eu sei, a maior quantidade de doses por ampla marcha aqui no Brasil é a Coronavac, que ela é bem menos eficaz que a da Pfizer. A da AstraZeneca não é tão eficaz quanto a da Pfizer, mas é bem mais eficaz que a Coronavac. Tá? Com um agravante, tem alguns países europeus que já suspenderam 1 ou 2 vezes a aplicação da vacina da AstraZeneca /Oxford, dizendo que ela não é segura. Se chegar à conclusão que não pode aplicar a vacina de Oxford, que a Fiocruz está produzindo, então é péssima notícia para o Brasil. A gente vai ficar numa situação ainda pior. Então, a gente tinha o problema fiscal, que já estava ali bem claro no final de 2014, que não foi resolvido. O governo atual nada fez para resolver essa questão, ou fez muito pouco. Na verdade, que nada fez a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência já vinha em andamento desde o governo Temer, né? E aí veio a questão da pandemia, que nós não lidamos bem. E com o caso que realmente, a questão que se coloca aqui, o confinamento, o confinamento /lockdown tem impacto sobre a atividade econômica? Não tenho dúvida que tem, né? Agora, não está claro para mim que se o custo justifica o benefício. Eu tenho minhas dúvidas. E aí uma coisa muito errada que sai aqui, que dizem que... Não, você vê isso com frequência.
em supostamente bons veículos, como Globo, Folha de São Paulo. A única forma de combater a pandemia, se não é a vacina, é com lockdown, confinamento. Está errado. Isso está errado. Coreia do Sul não fez. Taiwan não fez. E Coreia do Sul não é um... Singapura ofereceu... Não, Taiwan é uma ilha pequenininha, Singapura é uma nação-estado, Coreia do Sul é uma nação com 50 milhões de habitantes. E deixa eu ver se eu acho isso aqui. O quadro ainda está aparecendo aí para vocês, gente? Sim, tá, mas está tudo branco. Tá, é que está em branco mesmo. Só vou tentar achar uma coisa aqui num site que eu estou dando uma olhadinha aqui. Deixa eu ver mais aqui. Lançar uma informação disso. Esse aqui. Por exemplo, vou botar um linkzinho aqui. Professor, se eu não me engano, fala. Se eu não me engano, a Suécia também não tinha feito lockdown. E não fez. Também tiveram baixo mas é que o problema é impressionante o seguinte. Essa questão... Depois, vamos falar, deixa eu só colocar o link aqui, a gente fala da Suécia, tá? Depois que quiser... Está em inglês, tá? BBC em inglês, uma reportagem sobre a Coreia. Depois, se você fizer uma busca no Google por essa expressão aqui, Coreia, coloca assim, Coreia Test 3, deixa eu só ver aqui, perdão, 3 test, não, 3 test and click. Para tirar a vírgula. A estratégia da Coreia envolveria 3 T's. 3 seria de rastrear, de fazer testes de se a pessoa tem Covid ou não. E 30 é dar o tratamento médico. Tá? A estratégia da Coreia foi o 3 test and treat. Pode depois procurar no Google, aquela reportagem da BBC fala sobre isso. Vocês já ouviram falar do que a Coreia fez? E depois não esqueci, Elisa, vamos falar da Suécia também. Não. Não, aqui é impressionante. Não se fala aqui. Já sim, professor. Eu vi, acho que no semestre passado, em umas reuniões, ano passado. Uma pessoa viu, mas pouco se discutiu. Mas então, não, só tem a estratégia, a única coisa é o confinamento. Bom, no caso do Brasil agora. A única coisa que sobrou é o confinamento. Mas, na verdade, os países fizeram coisas distintas. No caso, a Coreia fez, tá? O que é essa da Coreia? A primeira coisa que tem que entender, que eu não sabia, lendo umas coisas, né, começou essa pandemia, é que existe dois tipos de maneiras de você tentar lidar com isso. É o supressão. Então, você tem que pensar, você tem que ter um objetivo, você implementa uma política, seja qualquer área, não precisa falar aqui de combate à pandemia, não. E você tem que pensar, o que eu quero atingir com essa política, né? Qual é o objetivo? Tá? Supressão ou mitigação. Basicamente, você quer... A ideia é assim, com cada pandemia agora. Você quer suprimir, acabar com a pandemia, ou você quer mitigar ou atrasar a disseminação do vírus, tá? A da Coreia envolve supressão. A Coreia, ela faz o seguinte. O trace, que é a parte, talvez, sensacional, realmente. Quase todo mundo lá, ou todo mundo tem um aplicativo no celular, que todo mundo anda de celular para lá e para cá, e quando a pessoa é testada com positiva para o Covid, pegam as informações do celular para saber por onde ela andou, divulgam para todo mundo na Coreia, inclusive, como todo mundo tem um aparelho, a pessoa é notificada no celular dela que ela passou perto de alguém com Covid para ela ir fazer teste. Tá certo? Então, a Coreia suprimiu mesmo. A Coreia, assim, achava alguém com Covid, ia lá, testava todo mundo, mandava a pessoa para casa, se tinha suspeita, não sei o quê, tratava. A Coreia foi realmente muito sem lockdown. Até onde eu sei, a última vez que eu olhei, mas depois não fui olhar. A Coreia, até onde eu sei, ela não teve o lockdown. Já a gente chega, já viu o comentário aqui, Lívia, já a gente vê, tá certo?
E aí a ideia do... O que é mitigação? A mitigação é aquilo que eu falava do tal achatamento da curva. Você tenta fazer com que o vírus manter as pessoas fora em casa, manter em casa, por boa parte da população, para que o vírus se espalhe de forma mais lenta para não haver o colapso dos hospitais. Isso faz sentido, porque a ideia, se for pensar, o que está por trás dessa ideia de tal achatamento da curva, não é que um número menor de pessoas vai pegar o vírus, não. A ideia é assim, 10 milhões de pessoas vão contrair, 50 milhões de brasileiros vão contrair o Covid. Tudo bem, o que a gente não quer é que os 50 milhões contraiam no espaço de um mês. Vamos tentar fazer com que 50 milhões contraiam o vírus no espaço de um ano, para que as pessoas apareçam no hospital de forma gradual, que a gente possa tratar. Porque se for todo mundo de uma vez, muita gente que ia sobreviver vai morrer porque não tem vaga no hospital. Tá? É essa a ideia do tal achatamento da curva. O problema que começa a acontecer, também parece que faz isso, mas primeiro, quanto tempo vai durar o confinamento? Tá certo? Uma semana, um mês, um ano, ninguém sabe. Parece agora. E vai ficar indo e voltando, como está acontecendo. Tá? Então, a Coreia tinha uma estratégia de supressão. Vários países que adotaram o confinamento estavam tentando a ideia de mitigação, fazer com que o vírus se espalhasse de forma mais gradual. Mas o ponto é, que eu fico me perguntando, isso foi feito sem saber qual seria o benefício concreto disso e qual seria o custo. Por exemplo, a Suécia não adotou confinamento, adotou outras medidas mais leves, tá? Então, isso aqui não está claro para mim. Vou colocar aqui, gente. Primeiro, uma questão: é legal, o governo pode falar que alguém não pode sair de casa ou decretar. Parece que agora o Rio de Janeiro tem um toque de recolher, né? Não é isso? Depois de 11 horas, entre 11 da noite e 5 da manhã, ninguém pode ficar na rua, não é isso? Não tem isso aqui no Rio de Janeiro agora? Natal também, mesma coisa. Natal Tava também. falando com uma prima minha que depois das 10, toque de recolher. Eu não sei se isso tem minha dúvida da legalidade, se isso é a Constituição. O ponto é, Belém, Brasil também, se o governo, basicamente o Estado brasileiro tem este poder, que o governo pode fazer aquilo que a Constituição diz que ele pode. Então, não sei se ele pode simplesmente fazer isso. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, como é que pode? Sim, a PM prende alguém, tem uma onda. Mas aí, de repente, não, fica todo mundo em casa. Ops, ninguém fala nada. Eu fico me perguntando se isso é aceitável dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vou deixar isso para os advogados discutirem. Já vi um bom procurador dizendo que não poderia fazer. Pode até decretar o fechamento do comércio, mas dizer que as pessoas não podem ir na rua. A princípio, o poder público não teria esse poder. Bom, mas a pergunta que fica me perguntando é o seguinte: o quanto de ganho você tem em decretar, por exemplo, um confinamento, vis-à-vis, ganho no sentido de conter o vírus, vis-à-vis uma política onde você incentiva todo mundo a usar máscara, manter distância. Uma das coisas é para escalonamento do comércio, que pelo que eu sei, não se fez, foi pouco, né? Na pandemia de gripe espanhola no começo na década, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, que atingiu os Estados Unidos pesadamente, algumas cidades americanas, elas escalonaram o horário do comércio para o transporte público não ficar, para diminuir o número de pessoas no transporte público, não ficar todo mundo pegando ônibus na mesma hora, né? Então, algumas lojas funcionariam de 7 às 4 da tarde, outras funcionariam de 9 às 6 da tarde, esse tipo de coisa. Escalonaram o horário. Certo? Então, eu vejo que a Mariana acha que não é constitucional. Eu desconfio que não, Mariana. Tá? Desconfio que não. Bom, então tem todas essas questões, mas assim, saindo da questão do direito, qual seria realmente o benefício, qual o ganho que você tem de, ao invés de adotar o confinamento, adotar uma política onde todo mundo, por exemplo, teria que, imagina, fechar a academia, né? Todo mundo, a academia parece que é um local propício para propagação do vírus, né? Academia de ginástica, que eu estou dizendo, né? Então, restaurante Aquilo, me parece que seria algo, pelo menos como era antigamente o restaurante Aquilo, que eu ia antes da pandemia. Eu mesmo, o cliente se serve, né? Então, todo mundo botando a mão na mesma colher, né? Acho que aquilo lá para espalhar o vírus ia ser um desastre, né? Então, possivelmente seria preciso fazer alguns ajustes, mas não está claro. E possivelmente a gente não vai saber nunca exatamente qual seria o ganho. Então, o fato é que o caso que a gente ia falar, a Suécia não adotou confinamento, mas o número de mortes foi maior do que dos países que adotaram o confinamento. A Suécia foi mais atingida. Com um problema.
a Suécia cometeu um equívoco sério. Isso, a questão do Covid foi... Isso foi, como vocês estão, a gente está vendo que no Brasil é uma coisa séria, né? Então, uma das coisas que tinha, que época de guerra, isso tem que ser levado em conta. Imagina a situação de guerra. Tem um médico num campo de batalha, ou próximo ao campo de batalha, com um assistente, um enfermeiro, com alguns equipamentos, e de repente chega para ele 8 soldados feridos para ele atender. O que ele faz? É impossível, imagino que as forças armadas, cada força armada no mundo pode até ser similar, critérios para o médico definir quem ele vai atender nessa hora, né? Me parece que o critério óbvio é atender primeiro aquele que ele acha que tem mais chance de salvar a vida, né? Tá certo? Então, a Suécia se preparando para que os seus hospitais ficassem superlotados, definiu uns critérios, inclusive iria priorizar atendimento aos jovens, relativamente aos mais idosos, porque a chance dos jovens sobreviver seria maior. E, apesar dos hospitais não estarem lotados, a Suécia parece que aplicou o procedimento que seria aplicado a alguns idosos na situação de que aplicaria somente se os hospitais estivessem lotados. Então, houve um erro na Suécia, efetivamente. Seríssimo. Então, morreu muito idoso na Suécia por conta disso. Mas não foi só na Suécia, não. Aqui, não sei se saiu aqui na imprensa brasileira o caso do estado de Nova York, né? O governador lá agora está com um problema. Tem outro que agora estão acusando ele de assédio sexual. Mas antes de começar a falar assédio sexual, tinha esse aqui que era muito maior. Que Nova York simplesmente fez o seguinte, que tem vários abrigos, asilo de idoso, né, nos Estados Unidos, é algo bastante comum lá. Nova York obrigou os asilos a receberem de volta idosos infectados. O idoso com Covid saía do asilo, ia para o hospital, recebia um tratamento, era mandado de volta para o asilo, e o estado de Nova York impôs que os asilos recebessem de volta os idosos infectados. E aí o problema é que o idoso infectado chega no asilo, espalha aquilo lá. Então morreu muita gente idosa em Nova York por conta desse erro do estado de Nova York. Eles fizeram de novo, a gente não quer lotar os hospitais. Então só vai ficar aqui gente muito grave. Aí, não, decisão errada, morreu muita gente. Então, no caso da Suécia, não está claro exatamente. Vai ter muita discussão sobre isso. Vai ter muita discussão ainda. As pessoas ainda vão brigar muito, porque, inclusive, ficou tudo politizado, né? Então, por exemplo, quem apostou no confinamento jamais vai querer que alguém traga um exemplo de um lugar que não teve confinamento, né? Por outro lado, quem não fez confinamento vai sempre dizer que o confinamento foi uma ideia horrorosa. Então, a discussão está extrema, vai ser muita paixão, né, nessa discussão, tá certo? Mas então, Maria Vitória, ponto responde a sua pergunta. Já tínhamos uma situação econômica complicada antes da pandemia, piorou muito. E é uma pena. Vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. No tocante à pandemia, o que a gente precisa é vacinar as pessoas, tá? Quanto mais rápido, quanto mais eficaz for a vacina, melhor. Sem isso, fica difícil, tá certo? Mais perguntas, gente? Não? Professor? Então, fala, Eliseu. Oi. Qual a diferença que você percebeu assim do confinamento da Itália e da Alemanha? Que a gente viu a Itália, os dois tiveram confinamento, só que a Itália teve muito mais mortes assim, comparado com a Alemanha. É que o ponto que acontece é o seguinte, vamos lá. Acho que assim, eu sou crítico à política de confinamento como foi feita no Brasil e em outros países. Sabe? Porque, assim, porque é o seguinte, o meu ponto. Eu não consigo conceber como é que um governo vai te colocar de outra forma. Supõe que quando começou a crise, o ministro da Saúde ainda era o Mandetta. Não é o Mandetta, não é nem elogio nem crítica ao Mandetta, mas supõe que então o ministro da Saúde, que em caso era o Mandetta, conversasse com o presidente da República, o Bolsonaro, e com o Rodrigo Maia, e falasse, eu quero 250 bilhões, ou que se não fosse o Mandetta e os governadores, os secretários de saúde falaram, nós queremos 250 bilhões de reais para combater a pandemia. A resposta para isso ia ser não. O país não tem esse dinheiro. Tá? Aí, então, mas não tem esse dinheiro. Ok. Mas aí o que os caras fazem? Implementam políticas
que geram uma queda no PIB da ordem de 50, para combater a pandemia, da ordem de 250 bilhões de reais. Então, veja, essas políticas foram implementadas, até onde eu sei, sem passar pelo Congresso, talvez o Congresso aprovasse, sem uma discussão na sociedade, e o ponto é, não foi barato não. E aí eu fui me perguntando, uma política desse custo, sem saber qual foi o benefício, que eu vejo é o seguinte, a melhor interpretação para isso, a interpretação mais positiva que eu posso ter para isso é o seguinte, fez-se uma aposta pesada, apostou-se 2, 3, 4% do PIB, sem saber qual é o resultado, porque você não está claro qual é o benefício que você tem do confinamento, vis-à-vis uma política mais light, mais leve, como a da Suécia. Mas uma coisa que eu também não tenho dúvida, se ficar todo mundo em casa, a circulação do vírus diminui, meu cara. Aí isso eu não tenho dúvida. Ah, não, mas que lá em Nova York todo mundo que pegou o vírus estava em casa. É porque estava todo mundo dentro de casa. Então quem pegasse seria dentro de casa. Então, mas se todo mundo fica trancado em casa, ou grosso da população, a circulação do vírus cai bastante, tá? Então, mas acabou, desculpa, Eliseu, você pode repetir a pergunta? Eu acho que eu me perdi. Não, eu estava mais, assim, curiosidade de saber essa diferença de um e outro, porque se os dois tomaram a mesma medida do isolamento, tanto a Itália quanto a Alemanha, por que um teve tanta diferença quanto o outro? Porque eu acho que, por exemplo, em que estágio da pandemia estava cada país quando ele adotou o confinamento. Que esse vírus específico ele tem um aspecto terrível, né, que atrapalha muito. Que ele infecta as pessoas que não têm sintoma nenhum disseminam o vírus, né? E às vezes ele chega no país, demora 2, 3 semanas para as pessoas descobrirem, as autoridades darem conta de que que o vírus já está circulando lá, né? Então, se eu vou pensar, a minha impressão, até onde eu sei, é que a Itália é um polo turístico muito mais, como polo turístico, é muito mais procurada do que a Alemanha. Então, a Itália já vinha recebendo visitantes, muito mais visitantes do que a Alemanha. Então, se os dois fizeram mais ou menos na mesma data, o fato é que a Itália já teria muito mais exposição ao vírus, ou seja, muito mais gente infectada do que a Alemanha. Então, se os dois implementam a política na mesma hora, não é de surpreender que a Itália se defronte assumindo que a política é igualmente eficaz, ou seria igualmente eficaz nos dois países, que apesar de terem enfrentado os dois, no dia 10 de março de 2020, os dois implementaram a mesma política, o problema é que a Itália já tinha muito mais gente infectada, tá? A Itália é um estágio muito mais avançado do que a pandemia, do que a própria Alemanha. Então, se assim pensar, um país onde não tem ninguém infectado, tranca todo mundo em casa, se isso fosse viável, né? Não é, porque quem é que vai trabalhar? Mas se fosse possível fazer isso, esse país não vai ter, ninguém vai ter Covid. Tá certo? Então, o problema, você pode pensar assim, a Itália, eu pensaria isso, a Itália adotou a política quando ela já estava numa situação, o vírus estava muito mais disseminado do que na Alemanha. E aí, a outra coisa, outro problema que tem, é que o sistema de saúde da Alemanha, pelo que eu sei, é muito melhor, tem uma capacidade maior que o da Itália. Tá? Então, assim, mesmo que os dois estivessem no mesmo estágio, a capacidade do sistema de saúde alemão de receber o doente é maior do que tem capacidade de receber mais doentes do que o sistema da Itália. Inclusive, em algum local, que inclusive teve gente que foi enviada da França ou de outros países da Europa para ser tratado na Alemanha, porque ainda havia espaço, a capacidade de receber gente na Alemanha e outros países já estavam no limite. Ok? Mas essa é a minha conjectura, Eliseu. Eu não tenho certeza que a resposta é essa, mas é uma possível explicação. Talvez haja outra, né? Mas é isso, para ter certeza, tem que fazer muito estudo, muito exercício estatístico para ver, não, isso realmente faz sentido. Mais perguntas, senhores? Entendi. Ok? Desses hoje não tem, ninguém vai fazer mais perguntas. Então, senhores, acho que eu vou parar por aqui. Eu agradeço o interesse. Então, na próxima aula, a gente retoma das notas de aula. Seria ótimo se a gente pudesse ter bastante conversa como essa, mas o fato é que não tem que cobrir matéria. Senão, se depender de mim, ficava o resto do curso batendo papo. Não, a gente tem que dar a matéria, tá? Então, na próxima aula, notas de aula. E tragam dúvidas se tiverem do tópico 1 e da lista de exercícios, tá? Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada, Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Eu tenho que parar a gravação.